Fala pessoal, mais uma vez estamos juntos aqui no PhD Cursos, professor Luciano na área. Nós vamos agora começar o estudo da ética, pessoal. Ética no serviço público. Quando a gente fala em ética no serviço público, a gente tem que lembrar, né, do decreto federal, que claro, ele é reflexo nos estados, nos municípios, porque ele norteia as condutas deontológicas de todo o servidor público. Tá bom? A gente tem que lembrar do decreto federal número 1171 de 94. Esse decreto federal ele vai regulamentar as condutas de todos os agentes públicos. Quando eu falo em agentes públicos, eu estou falando daqueles que são servidores públicos, não só servidores públicos, mas como aqueles que estão, ainda que temporariamente, atuando em nome do poder público, em nome do Estado. Então, essas pessoas que atuam em nome do poder público devem se vincular às suas condutas, tá? Com base no decreto federal, né, número 1171 de 94. Então, falou em ética no serviço público, não tem como a gente se afastar, não é possível nos afastar exatamente desse decreto, que esse decreto ele regulamenta no âmbito federal e não obstante ele tem a expressão Poder Executivo Federal, também ele vai regulamentar no âmbito dos estados e também dos municípios, tá? Então veja, aqui nós temos o nosso decreto, já tome nota, tá pessoal? Já tome nota, já vou anotando. Falou em ética pública, falou em serviço público, a gente tem que lembrar ética no serviço público, decreto federal 1171 de 94, ok? Que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Sigam a gente nas redes sociais, né? No Instagram, dv.lucianosouza, vai ser um prazer ter você conosco. Bom, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma visão panorâmica do decreto e aí nós vamos resolver questões. Professor, mas questões sem teoria, calma. Em cima das questões, tá, é que nós vamos estar fazendo a leitura, passeando pelos principais artigos, pelos incisos, na verdade, que remontam à ideia desse decreto. Ok? Por quê? Porque assim a gente tem um estudo mais dirigido, mais objetivo e com certeza você vai ter uma absorção muito maior de conhecimento, ok? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar aqui das nossas, da estrutura, melhor dizendo, do decreto, pessoal. O decreto tem essa estrutura, ele é dividido em 3 seções, em capítulo 1, veja, capítulo 1, capítulo 2, né? E as seções do capítulo 1, que são 3. Nós temos as regras deontológicas, nós temos os principais deveres e nós temos as vedações. E no capítulo 2 nós temos a comissão de ética. Então, vocês já têm que lembrar exatamente dessa estrutura. Nós temos os deveres, as vedações e as comissões de ética. Então, basicamente, as questões, elas vão versar exatamente sobre isso. As questões da prova de vocês, elas vão versar ou sobre normas deontológicas, que são normas principiológicas, que vão balizar o comportamento dos servidores. Vocês, daqui a uns dias, têm que se vincular a essas normas, tá? Bem como os principais deveres. Quais os deveres de comportamento do servidor público? Ok, nós temos no capítulo 2, na seção 3 do capítulo 1, nós temos as vedações, pessoal. Então tá aí, ó, as vedações que se encontram aqui na seção 3 do capítulo 1, e depois a comissão de ética. A comissão de ética, que nada mais é do que um órgão, né, uma estrutura que vai ser que tem a incumbência de aplicar a punição de censura, que nós vamos ver mais na frente. Então veja que nós temos aí essa divisão dentro dessa visão panorâmica do nosso, né, Código de Ética do Servidor Público. E repito, embora ele tenha sido instituído no âmbito federal, ele tem reflexos, ou seja, ele pode ser aplicado no âmbito estadual, bem como no âmbito municipal. E claro, não há problema nenhum em você encontrar isso no edital municipal, em um edital de um concurso estadual, não importa, vocês vão encontrar isso em tudo quanto é concurso. Por isso que é importante vocês entenderem a ética no serviço público sob o ponto de vista desse código, tá bom? Beleza, então veja aqui, eu já começo aqui com uma primeira questão, tá? Vocês sempre vão se deparar com questões em que eles vão trazer os deveres, vão trazer as proibições e vão embaralhar tudo isso. E também uma outra questão que vai cobrar a ideia lá da comissão, tá? Vamos lá, veja aqui comigo aqui essa primeira questão, uma questão que fala em vedação, pessoal. Olha só, a questão fala assim, ó,
De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, aí vem o inciso 15. É vedado ao agente público do Ministério da Previdência Social, além dos previstos no artigo 117 da Lei 8.112, lá no Estatuto Federal, tá? Assinale a opção alternativa correta. Então, ele está pedindo o quê? Uma vedação. É proibido, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui pela letra A que fala alienar, comprar, investir ou praticar outros atos de gestão de bens próprios ou de terceiros com base em informação governamental na qual tenha conhecimento privilegiado. Pessoal, isso aqui é verdadeiro, tá? É verdadeiro, é vedado, é proibido. Nós temos essa disposição lá no Código de Ética do Servidor, que tem essa real proibição, e é o gabarito da questão. Mas repito, aqui a gente não vai simplesmente buscar o gabarito, mas vai passar para você a teoria. E se eu pego, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês, o inciso 15, professor, de qual artigo? Não tem artigo, por incrível que pareça, nós temos só incisos. Nós temos os artigos no começo do decreto, mas no complemento nós só temos incisos. Então não estranhe aqui quando eu não citar o artigo. Você vai ver uma sequência de inciso lá, ok? Você que já está com o seu decreto aberto, já com certeza já percebeu isso. Então veja, dentre as vedações, eu tenho aqui a vedação, né, que está prevista na linha M. É vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes, amigos ou de terceiros. Então você não pode se locupletar com base em informações que você teve em razão do seu cargo, para que você possa ter vantagem devida. Então, se você tem uma informação, né, e você faz uma alienação, faz uma compra, faz uma venda, qualquer tipo de negócio com base em informações privilegiadas que você teve, né, em razão do seu cargo, você já incorre numa violação ao Código de Ética, porque essa conduta é proibida. E se você parar para observar, né, aqui na questão 1 é exatamente dentro dessa ideia. Então, realmente eu já tenho um gabarito, tá bom? Já tenho um gabarito, alienar, comprar, investir, praticar outros atos de gestão, né, de bens próprios ou de terceiros, com base em informações do governamental no qual tenha conhecimento privilegiado. Então, você, servidor, que teve um conhecimento privilegiado, e começou a realizar atos de gestão, comprar, investir, com base daquelas informações que você teve no âmbito da administração pública, você já incorre na violação do Código de Ética, tá? Então veja que é o nosso gabarito, já marque aí a letra A porque ele pede a correta. Agora veja, a letra B fala assim, ó, manter sigilo quanto às informações sobre ato, fato ou decisão não divulgáveis ao público, ressalvados casos cuja divulgação já seja exibida em norma. Nesse caso, pessoal, manter o sigilo não é uma vedação, vai ser um dever. Então aqui você observa que o examinador ele faz uma troca para tentar induzir o candidato ao erro. Não há erro nenhum na letra B. Ocorre que não está condizente com o enunciado. O enunciado pediu para assinalarmos o que é vedado. E manter sigilo, ou seja, não publicar informações não divulgáveis que pertencem à administração pública, não é uma vedação. Pelo contrário, é um dever. Então aqui faz o que chamamos de dever, por isso que não é gabarito. Ele pede para assinalarmos aquilo que é proibido, aquilo que é vedado. Ok? Letra C. Exercer juízo profissionalmente independente, mantendo imparcialidade no tratamento com o público e com os demais agentes. Aqui também vai ser um outro dever, pessoal. O que seria exercer juízo profissional independentemente, né? Independentemente. Nada mais é você fazer juízo de valor com relação às pessoas que vão receber o serviço público. Você não pode tratar as pessoas diferente, né, analisando o comportamento, analisando o vestimento ou qualquer outra situação que distingua as pessoas, ok? Porque além de você
não está sendo imparcial na sua tomada de decisões, na prestação do serviço propriamente dito, você estará violando um princípio da administração pública chamado princípio da impessoalidade. Então, você observa que é dever exercer juízo profissional independente. É dever você ser imparcial na tomada de decisões, não protegendo interesses de A em detrimento de B, porque você é amigo de A e não amigo de B. Então, você tem que ser imparcial. Outro dever que está na letra C. A letra D. Comprar, adquirir bens de organizações privadas que tenham contratos com órgão público. E aí, pessoal, isso aqui está errado, né? Também comprar, adquirir bens de serviços. Então, aqui não tem nada a ver, tá bom? Não é nem dever comprar, adquirir bens de serviços que tenham contratos com órgãos. Não tem isso, não tem esse dispositivo aqui. Você não é obrigado a não comprar porque aquela empresa tem um contrato com a administração pública, com o órgão que você trabalha. Nada a ver. Não existe aqui essa vedação, tá? Reconhecer, quando no exercício do cargo de chefia, o mérito de cada agente e propiciar igualdade de oportunidades para o desenvolvimento profissional. Isso aqui constitui um dever, tá bom? Reconhecer quando o exercício do cargo de chefia, quando você estiver exercendo a chefia de um determinado setor, de um determinado órgão, você tem que reconhecer e, claro, propiciar para o agente o reconhecimento, concedendo igualdade de oportunidades para cada um daqueles. Então, você não pode também, exercendo um cargo de chefia, tratar as pessoas de maneira desordeira, né? Ser, digamos que muitas vezes não cortês. Então, você tem que tratar as pessoas com urbanidade, com cortesia, reconhecendo o mérito de cada um e dando oportunidades em iguais condições para todos aqueles que estão sob sua chefia. Então, aqui vai ser um dever, tá, pessoal? Então, a letra B, a letra C e a letra E são deveres. A letra D está errada e a letra A é o nosso gabarito. Proibido você alienar, você utilizar, se locupletar, tirar vantagem indevida para si, com base exatamente em ações que você teve em virtude do cargo. Letra A é o nosso gabarito, tá bom? Beleza? E aí a gente já observa onde que a gente vai encontrar, já anote essa fundamentação, porque é importante. Vamos agora ver aqui a questão de número 2. Então, questão 1 resolvida, vamos agora resolver a questão de número 2. Vamos lá, veja comigo aqui, ó. Ele fala assim, o decreto 1171 de 94 contempla informações sobre comportamento profissional e atitudes no serviço público. Acerca do tema, assinar a alternativa correta. Letra A. A moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal, né? Devendo ser acrescida da ideia de o fim sempre está buscando o bem comum, independentemente dos meios de alcançá-lo. Pessoal, está errado. Quando eu falo de administração pública, quando eu falo de moralidade na administração pública, primeiro, o que eu preciso lembrar da moralidade? O artigo 37 da Constituição Federal vai trazer os princípios que devem ser respeitados pela administração pública. Lá nós temos o famoso LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, que é o aqui nós vamos analisar, a publicidade e a eficiência. A moralidade, pessoal, primeiro lembrar que não é uma moralidade subjetiva, não é o que você acha, mas sim aquilo que a lei está estabelecendo. E aqui o Código de Ética do Servidor Público, ele traz para a gente o que seria a moralidade. E se você ir mais além, você vai observar que quando a gente fala em moralidade, a gente se reporta à ideia de que moralidade não se limita, ao contrário do que falou a letra A. Não se limita simplesmente à distinção entre o bem e o mal, né? Ela deve ser acrescida da ideia de que é sempre bom buscar o fim, claro, analisando o meio. Então já está errado, porque quando ele coloca aqui, ó, deixa eu colocar para você aqui, opa, quando ele traz aqui essa informação, dizendo que se limita, já está errado. O correto seria, não se limita à distinção entre o bem e o mal, tá? Entre o legal e o ilegal. Não é simplesmente o legal e ilegal, porque eu posso muito bem ter uma conduta que é legal e ser imoral. E aí já não é condizente com o Código de Ética.
Eu tenho situações que são legais, mas não são morais. Eu tenho situações que são boas, mas, entendeu? Então, nós não precisamos, nós não devemos nos limitar a fazer essa dualidade para definição de moralidade. Moralidade vai muito mais do que a gente imagina, do que a lei traz. Moralidade é quando você busca concretizar o interesse da coletividade, concretizar o interesse público, tá? Independentemente do meio, tá? Se for o meio que não seja legal, mas que ele seja moral, ele é válido, ok? Então, muitas vezes, nós vamos ter um ato legal que é imoral. Então, nesse caso, ele vai ser maculado, vai não ter validade nenhuma, tá? Então, nós temos aqui que a letra B, a letra A já está errada, não é nosso gabarito. Letra B, a função pública deve ser tida como exercício profissional. Então, ó, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir no seu bom conceito da vida funcional. Aquela história, será se na minha vida privada ela vai ter reflexo na minha vida no setor público? E aí a gente já tem que fazer uma reflexão. Será se na minha casa eu posso ter condutas que vão de encontro aos princípios da administração pública? Não, você não pode. Porque a sua vida privada, quando você toma posse no cargo público, as condutas que você toma, ainda que fora da função, elas sim terão reflexo no seu âmbito profissional. Então, a letra B de bola é o gabarito da questão, porque você vai ter que lembrar que a sua vida privada, ela sim tem reflexo na sua vida pública. A vida privada, sim, ela tem reflexo na sua vida pública, tá? Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Marque aí, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir no seu bom conceito na vida funcional. Isso aqui está correto, está certinho e é o nosso gabarito. Bora fazer um confere nas demais, tá? Olha comigo aqui a letra C. Não é dever do servidor público comunicar aos seus superiores todo e qualquer ato e fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Pessoal, é um dever. O servidor, sempre brinco, né? O servidor tem que ser dedo duro. Quando o servidor ele estiver diante de qualquer situação contrária ao interesse público, ele tem o dever de comunicar para o seu superior hierárquico. Então, quando ele fala aqui que não é dever, já deixou errado a letra C. Letra D, o servidor público, desde que é autorizado por sua chefia direta, pode pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si. Claro que não, pessoal. Não, ainda que tenha essa autorização, já não tem essa possibilidade de autorização da chefia, ele não pode pleitear, não pode solicitar, provocar qualquer tipo de vantagem para si. Então, ele não pode se locupletar pelo fato de ser um servidor, ele não pode ter vantagem devida pelo fato de ser um servidor público. Não pode pleitear, não pode solicitar ou provocar qualquer tipo de vantagem financeira, gratificação, não é permitido, tá? E não tem essa de autorizado pela chefia imediata. Está errado também o que a gente encontra na letra D de dado. Letra C. Apenas alguns órgãos e entidades da administração pública federal devem conter a comissão de ética. Pessoal, claro que não, tá? Todos os órgãos da administração pública direta e administração pública indireta, que é o fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, em todas essas estruturas da administração indireta também tem que ter a comissão de ética pública. A comissão de ética pública, tá? Que vai ser uma estrutura criada em cada uma dessas administrações, na estrutura do poder público, com a finalidade de aplicar a punição de censura.
a punição de censura, tá, pessoal? Então, está errado, letra E, questão 2, o gabarito vai ser a letra B de bola. Legal? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui com vocês as fundamentações, tome nota. Se você pegar aqui um inciso 14, ele vai falar, são deveres fundamentais, comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, é dever de todos os servidores comunicar qualquer tipo de ato contrário ao interesse público para os seus superiores. Beleza? E aqui nós temos a vedação, né, pessoal? Não pode pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Não pode, porque é outra vedação. Tudo bem? Beleza? Então resolvemos mais aqui questões. Já encerro esse bloco, encontrando você no nosso próximo. Bons estudos, um forte abraço. Valeu, pessoal!